Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai mostrar como implementar uma busca binária em Kotlin, beleza? Se você está chegando nesse vídeo agora, eu acho que é interessante você dar um confere no vídeo que eu vou deixar aqui em cima, que vai explicar a parte teórica de como funciona uma busca binária. Bom, meu nome é Rudá Beltrão, não deixe de me seguir no LinkedIn, nas minhas redes sociais, vou deixar aqui nos comentários, para a gente se manter conectado e sempre trocando boas ideias em relação à tecnologia. Bom, vamos direto para a minha tela e a gente vai ver aqui um arquivo que se chama Binary Search e aqui uma única função nesse arquivo que é a função main. A partir dessa função, todas as outras funções que a gente for criar tem que ser chamadas diretas daqui, beleza? O que a gente tem aqui? A gente tem um array que eu vou chamar de book, né? Que é como se fosse o nosso livro. Eu acho que eu vou renomear aqui, fica melhor, para livro, beleza? E esse livro, ele tem várias páginas, certo? Cada página a gente colocou uma informação. E qual a informação que tem nesse livro? Ele tem vários números, beleza? Então, imagina que a gente tem um livro, cada página desse livro tem uma marcação de um número. É só isso. Então, vamos pensar desse jeito. No livro, várias páginas, e cada página a gente tem marcado um númerozinho, beleza? Então, aqui a gente vai imprimir quais são esses números que tem dentro desse livro. Então, para isso, a gente vai chamar o livro, né? Eu tinha colocado book, então vou trocar aqui. E aí a gente vai pegar o conteúdo dele e passar para a string, beleza? Eu configurei o meu Visual Studio Code, baixei o Kotlin Command Line, que é uma ferramenta que executa Kotlin na linha de comando. Está tudo configurado aqui. E basta que eu clique aqui no playzinho aqui, ó, que ele vai tentar rodar, beleza? Ele deu um erro de livro. A gente está esperando uma top level declaration. Não sei, acho que não salvei, será? Vou executar de novo. Eu acho que agora vai. Foi. Eu não tinha salvo, desculpa. Então, beleza. Tinha executado sem salvar. E aqui a gente tem aqui os nossos valores. Então, a gente tem aqui o nosso array. Para busca binária, a gente vai criar uma função e chamar de busca binária. Beleza? E aqui, cada item que a gente vai inserir aqui é um parâmetro. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai precisar é o próprio vetor. Então, a gente vai dizer que é um vetor e ele é do tipo int array, beleza? Que é um array de inteiros. O segundo parâmetro é saber qual número a gente está buscando. Então, o número, eu vou chamar de número busca, e ele é um inteiro. Então, esse é o número que a gente está querendo encontrar. O terceiro parâmetro é o início, e o quarto é o fim. Beleza. Para que eu preciso desse início e fim? Se você dá um confere no nosso vídeo anterior, na parte 1 desse vídeo, você vai notar que para calcular o tamanho do vetor, a gente faz uma operação matemática, início mais fim, para poder ter esse tamanho. Então é preciso que a gente tenha isso já definido durante o parâmetro, beleza? E a gente tem que falar também qual é o retorno desse método, né? Dessa função, é inteiro, beleza? E aqui a gente vai colocar return -1 e eu vou já explicar por quê. O que a gente está dizendo aqui é que essa função tem que retornar um inteiro. Caso eu não encontre o número que eu estou procurando dentro desse vetor, ele vai ter que retornar alguma coisa mesmo assim. Como o vetor ele começa do zero até o tamanho dele, ou seja, até o infinito e além, a gente sabe que o número -1 é um número que não vai estar dentro desse número de índice. Então a gente retorna esse número com a certeza que se retornou -1, não foi encontrado nenhum número no array, beleza? Então agora vamos partir para o primeiro passo. Qual é o primeiro passo que a gente faz na busca binária? A gente encontra um meio, né? Então vamos declarar aqui uma variável, vamos chamar ela de meio. E como que a gente define o meio? A gente pega o tamanho, então para isso
eu vou declarar aqui voltar um passo. Poderia fazer tudo na mesma linha, mas eu vou colocar aqui tamanho vetor. Beleza? Qual é o tamanho do vetor? É início mais fim. E aí a gente tem o tamanho do vetor. E qual seria o meio dele? Seria o meu tamanho vetor. Eu vou dividir para 2. Aqui a gente tem uma divisão de inteiro. Por exemplo, se a gente tiver 9 dividido para 2, vai retornar 4. Beleza? Vou colocar aqui, por exemplo. Por que vai retornar 4? Porque 2 vezes 4 é igual a 8. 9 dividido para 2 é 4,5. Então pega o 4. Beleza? Vai ser sempre assim. Ah, Rodai, se eu quisesse a parte flutuante, né? Seria mais ou menos a operação, o número que a gente quer, ponto floor div, e aqui a gente coloca, sei lá, 2, por exemplo. Então seria mais ou menos assim. Mas isso aqui a gente não vai utilizar, a gente realmente quer a parte inteira. E por que a gente quer a parte inteira? Porque os índices dos vetores são inteiros. Então, para a gente referenciar um índice do vetor, a gente precisa de números inteiros. Não tem, por exemplo, vetor na posição 3,5. Tem vetor na posição 3. É algo bobo, mas não custa nada a gente reforçar. Beleza? A partir que a gente acha o meio, qual seria o segundo passo para a busca binária? A gente tem que checar se o nosso vetor, nessa posição meio, é o cara que a gente está procurando. Quem é o cara que a gente está procurando? É o número busca. Se ele for, a gente vai retornar quem? O meio. Beleza? Se for esse número que a gente está buscando, a gente retorna o meio, porque a gente sabe qual é o número, a gente só não sabe quem é o índice. Beleza. O segundo passo é saber um outro, e esse cara aqui, deixa eu só voltar aqui. Esse cara aqui é nosso primeiro critério de parada. Beleza. O nosso segundo critério de parada é saber o quê? Se o meu início, o meu fim, ele é maior. Meu fim, opa, desculpa. Se o meu início, ele é maior que o meu fim. Ou seja, se eu passei dessa lógica matemática do meu ponteiro de início for maior que o meu ponteiro do fim, então quer dizer que eu falhei também, e aqui eu posso retornar menos 1. Beleza? Eu não encontrei esse número. Beleza? Então aqui eu já vou tirar esse cara aqui, que aqui é o nosso critério de parada, já está bem definido. Agora que a gente sabe que, por exemplo, não encontramos o meio, não encontramos no meio o nosso número de ser buscado. A gente também não chegou no fim da nossa busca. Agora a gente tem que saber se a gente vai olhar para a direita ou se a gente vai olhar para a esquerda do nosso vetor. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer mais um if aqui e perguntar se esse vetor na posição meio ele é maior do que o nosso número busca. Se ele for maior do que o meu número busca, não quer dizer que eu tenho que olhar para a esquerda, né? Então, para cá eu vou ignorar para a direita. Nesse caso, você está vendo direita para cá, né? Então, eu ignoro a direita e passo a olhar para a esquerda desse vetor. E aqui a gente vai entrar no conceito de função... Nossa, esqueci agora o nome. A gente vai entrar no conceito agora de função recursiva. O que é uma função recursiva? É uma função que se chama a si mesma, né? Não vou entrar aqui no critério de explicar o que é uma função recursiva. A gente só vai usar e com o código em execução ali vai ficar mais fácil de ser entendido. Então, para eu usar a função recursiva, eu tenho que retornar aqui ela mesma, né? Então, eu vou retornar a busca binária. Só que aqui eu vou ter que mudar os critérios. Por quê? Porque senão eu vou ter o mesmo resultado, né? O critério que eu vou mudar não vai ser o vetor, porque o vetor ainda é o mesmo de busca. Não vai ser o número buscado, o número que eu estou buscando ainda é o mesmo. O que eu vou alternar é o início e o fim. Lembra que eu disse que agora eu vou olhar para a esquerda do meu vetor? Isso significa que o meu início vai ser ainda o meu início, mas o meu fim agora vai ser o meu meio menos 1. Você concorda que do meio para frente eu já utilizei? Eu já vi? Então eu tenho que usar agora no meio menos 1. Beleza. Agora, se não for tudo isso, eu preciso de um outro critério
de busca. Então, se ele não é igual, se ele não é maior, ele só pode cair se for menor, né? Então, a gente vai retornar o que agora? O nosso início agora é o meio mais 1, e agora o nosso fim ainda continua sendo o nosso fim, beleza? Então, nesse último aqui, a gente tem um olhar para a direita, em relação ao nosso meio, né? A direita do nosso vetor. E aqui a gente tem um olhar para a esquerda, entendeu? Então a gente vai fazer um olhar que na verdade é uma busca para a esquerda e aqui é uma busca para a direita. Então a gente vai ficar alternando entre essas opções. Feito isso, a gente já tem aqui definido o nosso método de busca binária, ok? Agora a gente precisa testar esse método. Então a gente precisa chamar esse busca binária e como ele vai retornar aqui um valor, a gente precisa saber qual é esse resultado, né? Então vou criar uma variável resultado que vai chamar busca binária. Aqui a gente vai passar nosso vetor. Aqui a gente vai passar qual é o número que a gente quer buscar. Então eu quero buscar o número 3 ali, mas o número 3 vai retornar 0, 1, 2, 3. Então eu vou buscar o número 100 aqui, que vai retornar outro valor. O nosso início do vetor é 0, o nosso fim do vetor é o nosso livro. E o tamanho dele tem um método chamado size, só que a gente vai passar menos 1, porque vai de 0 até 9. Beleza? Então, a gente quer realmente o fim literal, o fim do index, o fim do último cara aqui, entendeu? Então, é sempre o nosso tamanho menos 1. Beleza? E agora que a gente já tem o nosso início e nosso fim, a gente já tem ó, nosso vetor, o número que a gente quer buscar, o início do vetor e o fim do vetor. Então, feito isso, a gente já tem tudo que é necessário para rodar o nosso método. Mas a gente não está imprimindo nada, né? Então, vamos colocar aqui resultado. Né? Vamos colocar aqui um resultado. E aqui a gente está pronto para executar. Vamos torcer o dedo e esperar que retorne um número adequado. E qual seria esse número adequado, né? Para o número 100 é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente está esperando aqui o número 7. Vamos rodar. E ele deu um erro aqui, ó. Ele não sabe o que é vetor. Ah, tá. É porque eu passei vetor e não passei livro. Foi mal, galera. E agora a gente vai rodar de novo. E a gente está esperando o número 7, beleza? E retornou aqui o número 7. A gente pode deixar esse output mais bonito. Eu vou limpar aqui. E a gente pode dizer assim, ó. O número buscado encontra-se na posição. E aqui a gente coloca a posição, beleza? Então a gente vai rodar de novo. Não me lembro de ter salvo. Pode ser que não. Aí eu vou salvar de novo. Deu. O número buscado encontra-se na posição 7. Beleza. Agora a gente pode fazer aqui um número de comparações. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai copiar isso aqui só para a gente ter um print aqui. Então quantas vezes ele vai passar. E aqui a gente diz, Nossa, como é que eu faço isso, né? Na hora de retornar, eu vou colocar um print aqui e dizer aqui comparação. E aqui eu vou... vamos ver. Vamos printar aqui. E aqui a gente coloca comparação. Que aí a gente vai ver quantas vezes vai printar o número de comparação aqui. A gente poderia colocar um contador também, mas eu teria que alterar aqui o parâmetro e eu não estou querendo mexer nesse parâmetro. Esqueci de quebrar uma linha.
Então a gente vai, ó, foram duas checagens apenas, duas vezes que a gente passou no comparação e aí a gente já teve a resposta. Se fosse uma busca linear, ele ia procurar o tamanho do vetor. Aí o tamanho do vetor são mais ou menos o quê? Uns 9, 10 itens que temos aqui. Seriam 9, 10 vezes que ele passaria pela comparação aqui. Então, galera, esse aqui é o código que a gente está implementando da busca binária em Kotlin. Eu vou deixar aqui na descrição, nos comentários, onde encontrar esse código. Tem um GitHub com esse código para você treinar, para você aproveitar. Nesse mesmo GitHub tem outros códigos que você pode aproveitar de outros problemas, de outras estruturas de dados para você aproveitar aí nos seus estudos. Dito isso, muito obrigado. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, de se inscrever nesse canal e te aguardo em mais vídeos. Valeu!